Só fazendo aqui, gente, um ditado daquilo que nós já vimos até agora, sobre a educação espartana, sobre essa paideia que havia em Esparta. Essa educação começava com a prática do infanticídio, onde aquelas crianças que tinham alguma deficiência, elas eram mortas. Quem decidia que ela iria sobreviver ou não? Um grupo de anciãos. Uma assembleia dos anciãos o conselho dos anciãos decidiam se essa criança iria sobreviver ou não. Quando ela passava ali pelo infanticídio e sobrevivia, ela ia morar com os pais até os 7 anos. Depois dos 7 anos, a responsabilidade da educação era do Estado espartano, da polis espartana. Então ela passava ali por 3 etapas na sua formação. O primeiro estágio ia dos 7 aos 11 anos, onde tinha um treinamento militar básico. O segundo ia dos 12 aos 15 anos, onde essa criança iria manejar armas com maestria. E o terceiro e último estágio ia dos 16 aos 20 anos. Nesse terceiro estágio, o jovem espartano, ele aprendia aqui já a trabalhar em grupo. Eles eram formados em grupos de 15 falanges, como era dado o nome desses grupos. Era um treinamento prático de guerra, onde a falange que vencia era aquela falange ou aquele grupo que conseguia matar mais integrantes dos outros grupos. Quando essa formação aqui dessas falanges, era muito comum aqui era muito comum ocorrer muitas mortes nesses treinamentos práticos de guerra desse terceiro estágio. E durante toda a agogê, o papel do Estado espartano que era gigante. Quando ele passava por esse terceiro estágio, aí ele era um soldado espartano. Lembre-se que em Esparta, o objetivo final da agogê era incutir ali incutir na ideia de que o jovem, o homem espartano, ele tem que viver única e exclusivamente por Esparta. Ele tem que deixar todos os seus prazeres e desejos individuais, de lado, para justamente viver de acordo com os valores espartanos. Lembre-se que aqui para os espartanos, você morrer numa guerra era uma honra para eles. E justamente os espartanos aqui, ele não se tratava apenas de deixar o filho na escola todas as manhãs e chegar à tarde, crescer, vir para casa, não. Só tinha um único objetivo em Esparta, ser soldado. Aos 7 anos, a criança era realmente doada ao Estado, para a educação, até que ela começava a ter um papel na vida da cidade, lógico, já a partir dos 18 anos. Não há muitas evidências também de como que era essa educação feminina em Esparta. Não há evidências arqueológicas a respeito, mas nós sabemos algo a respeito, que a educação feminina em Esparta era focada na excelência física. As mulheres espartanas, elas eram vistas como parideiras no sentido aqui que elas eram as futuras mães guerreiras dos espartanos. Ela tinha um papel maior nos destinos da polis, tinha uma participação maior também, Nesse sentido, as meninas eram criadas para serem um tipo de mãe que Esparta necessitava. Uma mãe precisa ser saudável, ela precisa ser educada de maneira apropriada e com bastante conhecimento nos valores espartanos. Apenas mulheres que morriam durante o parto em Esparta é que poderia ter o seu nome inscrito na lápide, que é quando a gente morre, está lá o nome na lápide. E com os homens, somente se eles morressem numa batalha que o seu nome poderia ser inscrito na lápide. Não há, assim, na prática, o que as evidências aí arqueológicas dão conta é que as mulheres espartanas estavam em forma, As estátuas mostram músculos bem definidos, tanto nos braços como nas coxas. Além disso, elas eram consideradas as mulheres mais belas do mundo grego, tanto é que aquela Helena de Troia, ela era uma espartana, porque ela era considerada a mais bela do mundo grego. Então, antes de ser de Troia e de virar a cabeça ali de Paris, era a Helena de Esparta, como ela era chamada.
né? Como que era o casamento na instituição espartana? Era algo bem diferente, né? Era feito arranjo entre as famílias, né, dos homoióis, como eram chamados ali. A união não envolvia uma vida em conjunto entre marido e mulher. Ao contrário, o homem só devia visitar a mulher espartana, né, a sua amada, depois do casamento, somente durante a noite, para o ato sexual, e voltar para sua falange depois. O homem, ele só poderia morar com a sua esposa somente depois dos 30 anos. Por isso que não era muito comum um homem espartano jamais ter visto a sua mulher durante o dia antes dos 30 anos. Afinal, ele só tinha uma permissão de começar a morar com a esposa a partir dos 30 anos. Veja, que era uma educação realmente muito focada ali em valores espartanos, onde você tem que viver única e exclusivamente por Esparta. Como que era a cerimônia desse casamento? A cerimônia, as mulheres tinham seus cabelos cortados, como o homem, recebiam uma toga masculina. Era nessa noite que o marido iria, digamos assim, invadir a casa da esposa pela primeira vez, né, para consumar o casamento. E ao voltar ao grupo, à sua falange, assim que ele acabasse ali. Em Esparta, para a gente resumir aqui, qual era o foco principal da paideia espartana? Era justamente priorizar o público sobre o privado. Esparta foi a inspiração de uma série de obras-primas aí, né, como até mesmo a República de Platão, né, e de até, digamos assim, como dizem alguns autores, até mesmo de crimes contra a humanidade, né. Nesse sentido aqui, gente, ó, a gente tem que pensar o seguinte: o Estado, eles entravam nos lares em busca de crianças que seriam transformadas em quê? Em guerreiro. Então, qual que era o foco principal da educação espartana aqui? O preparo do jovem para a guerra. Na próxima aula, sexta-feira que vem, nós vamos tratar aqui como que era a educação ateniense, a paideia grega ateniense, ok? Bons estudos e bom final de semana.